Olá, boa noite. E vamos seguir aqui com os nossos exemplos oficiais, né, de jurisprudência, assim, que segue aquela direção da lei e que a mim interessa. Espero que interesse à maioria, porque assim estabelece-se uma linha direta dos princípios morais e da ética, né, na sociedade, porque essas decisões influenciam na sociedade de uma forma geral. Porque quando essas decisões são contrárias, a insegurança é muito grande. Aí não se pode mais confiar na justiça, né? Você fica sempre com o pé atrás. Mas quando a gente vê alguma coisa assim, e seria bom que todas seguissem uma linha legal, aí seria perfeito. Descobrir de quem é a culpa do quê, né? Não adianta a gente tentar empurrar e etc. Este é um outro caso, eu vou colocar aqui na tela. O meu nome é Carmen, eu sou deste canal que fala sobre condomínios, quase que eu esqueço de falar. Novamente, às vezes eu tenho esquecido, mas eu sei que às vezes tem gente que assiste e não me conhece, porque tenho tido bastante audiência. Aliás, eu agradeço pela audiência, agradeço muito. Essa jurisprudência eu também trago no livro Condomínio e a Convenção, que eu lancei o ano passado. Lá tem bastante jurisprudência porque eu estou tratando da própria convenção. Então, aí eu falo sobre o artigo, sobre o tema e acabo mostrando por meio de jurisprudência porque eu acho que é mais fiel. Mas vamos ver essa daqui. Uma ação, olha, não é muito antiga, é de um ano atrás praticamente, 2020, fevereiro de 2020. Direito de vizinhança, é uma ação de reparação de danos. É um vazamento de coluna de água do condomínio em que o condomínio alega que o dano foi gerado ou agravado porque o condômino, olha, porque o condômino não comunicou logo que tinha mancha, talvez, ou que estava vazando no apartamento dele, tá vendo? Em razão de não ter sido notificado pelo condômino. O juiz diz descabimento. Não é o condômino que tem que comunicar um vazamento de coluna. É claro, ele pode até dizer, olha, tem alguma coisa estranha em casa, ou ele estava viajando, vai saber, né? Mas olha, é coluna de água. Coluna de água, a gente falou num outro vídeo, são as canalizações que são comuns na área, pertencem à área comum do condomínio. Elas passam pela parede do apartamento, mas elas fazem parte da área comum do condomínio. São as coisas em comum. E a obrigação do conserto é do condomínio, ou seja, responsabilidade do síndico que foi eleito para cuidar dessas coisas em nome do restante dos condôminos. E aí o que coloca o juiz? Ausência de ato ilícito imputável ao condômino, ou seja, o condômino não tem culpa, ele não tem a obrigação de avisar, ele não tem, ele pode até avisar, como eu disse, se ele vê, mas ele não tem essa responsabilidade. A responsabilidade é do condomínio, que na verdade é do síndico, de prevenir e reparar vazamentos nas suas instalações hidráulicas. Perfeito, né? Porque realmente é o condomínio que tem que ficar verificando. Tem zelador, tem síndico para verificar, tem os profissionais. Não pode ficar esperando que um condômino vá lá e alerte sobre um problema que é do condomínio. Poderia até acontecer, como eu já disse, mas só se ele percebesse. Vai saber se ele percebeu, né? Mas ele não tem a culpa. E neste caso aqui, vai gerar um prejuízo? A ação é de reparação de danos. Provavelmente ocorreram danos no apartamento por causa desse vazamento. E o condomínio vai ter que pagar. E o condomínio, quem representa é o síndico, mas o condomínio são o restante dos condôminos. Este é um caso, por exemplo, do dano, se ficou muito grande, porque o síndico deixou de cuidar da tarefa dele, de cuidar do prédio, inclusive da canalização que estava vazando, é um caso de reverter esse prejuízo depois, essa reparação, reverter como responsabilidade do síndico. E ele pagar pessoalmente pelo dano que ele causou, pelo prejuízo que ele causou ao prédio por não ter
cumprido a função dele de cuidar das colunas do prédio. Esse era o meu recado, ou seja, esse era o meu exemplo de hoje, porque isso ajuda a gente a começar a entender certas coisas, né? E tomara que todas as decisões judiciais sejam na direção de realmente imputar a quem é o dever, e não inverter a situação, né? Porque existe muita defesa aí de atos do síndico que são meio descabidos. Mas, enfim, é o que a gente vive. Obrigada por assistir. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Trarei mais exemplos. Tchau!